Armas do futuro. MLRS, que em português quer dizer Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes. Toda uma família de veículos lançadores, foguetes e mísseis projetada para atingir alvos que os canhões não conseguem alcançar. As primeiras missões alcançaram entre 60 e 65 quilômetros. Ele foi usado inicialmente durante a Primeira Guerra do Golfo, quando o pensamento militar favorecia um grande volume de ataques que atingissem a maior área possível. O foguete original do MLRS não era guiado e levava centenas de pequenas bombas individuais que causavam danos sobre uma grande área. Por causa disso, as tropas iraquianas logo lhe deram o apelido de chuva de aço. O MLRS foi definido na tempestade no deserto. Com a chuva de aço, a rendição é imediata, não tem conversa. Mas as novas necessidades da guerra moderna exigem que a tecnologia se adapte. Hoje, a precisão é algo vital. E aqui, em White Sands Missile Ranch, os preparativos estão em andamento para testar o mais recente membro da família MLRS. Há quanto tempo existe esse sistema? O sistema guiado só existe há uns 5 ou 6 anos, mas sua história remonta ao MLRS original desenvolvido no início dos anos 80. A precisão era limitada e era um armamento de área. Após a Primeira Guerra do Golfo, aprendemos algumas lições com isso. E uma delas foi que precisávamos de um armamento com mais precisão, capaz de atacar alvos com uma boa exatidão. E isso nos levou a desenvolver o sistema guiado de lançamento múltiplo de foguetes. A arma é guiada porque usa o GPS para localizar alvos num alcance superior a 80 quilômetros. Os militares têm acesso a um GPS mais preciso que os civis. Podemos lançar os foguetes com muita precisão. Ele limita os danos colaterais e tem uma precisão incrível. Queremos acertar o alvo e queremos destruir o alvo. E também provar que temos essa capacidade do comando ao controle, inclusive do lançador. Dá para acertar o alvo sem destruir os prédios em volta. O ataque de precisão é o que importa atualmente no campo de batalha simétrico. Ele transporta uma única ogiva altamente explosiva que concentra todo o seu poder destruidor sobre um único local. É capaz de destruir os alvos e ser letal, limitando os danos às áreas vizinhas. Dá para acertar o alvo e isso sem destruir os prédios em volta. Se acertar, com certeza mata. Uma versão anterior a esse foguete já terminou a fase de testes e provou ser muito eficiente em combate. No momento eles são usados no Iraque, houve uma certa urgência deles na área e apressamos a produção para enviar os foguetes para lá. A versão atual usada no Iraque detona com um impacto e tem um delay mode, ou modo com atraso para alvos subterrâneos. Temos uma detonação por contato, isto é, ao impactar o solo ele detona, e o modo com atraso em que penetra um pouco no subsolo antes de detonar. E qual a vantagem do modo com atraso? Se o alvo está no subsolo, o foguete pode ser levado até ele. A vantagem da detonação por contato é concentrar os fragmentos numa área menor, evitando severos danos colaterais. Quando atiramos numa área urbana, só queremos acertar os bandidos, não queremos ferir civis. Ainda não estabelecemos o tempo tático de atraso e estamos fazendo testes para isso. E ainda não determinamos qual seria o mais eficiente. Talvez penetre só 1 metro no solo antes de detonar. Mas estamos em White Sands, onde só as armas mais recentes e modernas são testadas. E esta versão ainda tem outro método de destruição, a explosão no ar, na qual o míssil detona a apenas 9 metros acima do solo. Os foguetes que são usados no Iraque não explodem no ar. Sim. Esse tipo de teste é novo, mas serão enviados em breve. A explosão no ar nos permite atacar um alvo numa área maior. E que tipo de danos ocorre na área do alvo? Bom, os resultados ficarão evidentes amanhã. Aí você vai ver o antes e o depois e comprovará os efeitos devastadores no alvo. Eu resolvi visitar a área de testes para avaliar o verdadeiro poder do míssil.
White Sands é a maior instalação militar dos Estados Unidos. E só para chegar à área, eu tive que pegar a estrada e dirigir mais de 64 quilômetros. Eu deixei a base de lançamento e estou na estrada há uns 30 minutos. Ainda faltam uns 15 ou 20 minutos até lá. O foguete vai fazer o mesmo percurso em menos de 120 segundos. 45 minutos depois, finalmente cheguei ao meu destino. Um local estranhamente quieto no meio do deserto. Parece aquela quietude antes da tempestade. O meu acesso a este local de impacto foi permitido. Você não iria gostar nada de estar aqui. Como pode ver, estes manequins estão cheios de números. Assim, após o teste, podem identificar os pedaços. Os manequins e o canhão de campo são o alvo para o teste, em que 3 foguetes explodirão acima do solo, numa chuva de fragmentos mortais. Mas a alguns metros dali está o segundo alvo, que visa mostrar o efeito devastador do modo com atraso na destruição de alvos subterrâneos. É uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. 16, 17. Assim que a fumaça do primeiro lançamento se dissipa, um segundo rasga o céu. Tudo bem. 2 já foram. Beleza, um já atingiu o solo. O abrigo já era. Atinge o alvo com uma precisão extrema. E não me refiro a atingir apenas a estrutura, mas atingir o compartimento no canto oeste do local. Os caras adoram isso, os soldados amam esse sistema. É uma arma poderosa e vê-la disparar já é uma coisa incrível. Meu trabalho envolve isso e não gostaria que fosse diferente. Adoro o sistema desde que entrei para o exército e continuo adorando até hoje. De licença do dever no Iraque, esses soldados da 13ª Artilharia de Campo pertencem à primeira unidade do exército a usar o foguete guiado. É um sistema terrível. Só o lançamento já é uma coisa incrível de se ver. E ainda tem o componente psicológico, que também é muito grande. Eu não sei se há algum outro sistema que não fornece alerta. Não há nenhum alerta. Assim que é lançado, só há tempo pra gente ouvir a explosão. Na área de lançamento está quase na hora da segunda bateria de testes. Armado. Dessa vez, 3 foguetes foram programados para explodir no ar, logo acima do solo. Ele está voando a 69 mil pés. Os dados e as imagens recebidas dos alvos indicam que os testes foram um grande sucesso. Mas o único jeito de se ter total certeza é ver por nós mesmos. Então, como foi? Veja você mesmo. É o que eu vou fazer. Vá em frente. Primeiro, as explosões no ar. Deve ter chovido toneladas de estilhaços sobre os manequins. O incrível, ao olharmos a área de impacto, é a redução dos danos. É muito específico. Há uma explosão a 9 metros no ar e uma chuva de metal é lançada sobre os alvos que estão determinados. Se você olhar em volta, verá muito poucos danos. É uma arma muito precisa e muito letal. Foram 3 disparos dentro desta área. Tudo bem. Bom, esse cara aqui já era. Nós vemos o resultado da explosão, mas se alguém conseguir sobreviver a isso... Tem o calor e a pressão, além da fragmentação. Sei. É o efeito completo. Por exemplo, este manequim não tem fragmentos, mas não iria sobreviver ao ataque. Só a pressão nos tímpanos, nas cavidades da face, tudo isso foi afetado. E nem precisamos dizer que o local deixou de existir. Com certeza. As pessoas não poderiam mais operá-la. E o armamento também foi bem danificado. E o abrigo? Ele não parece nada igual ao de ontem.
Não, mudou muito. Havia compartimentos, áreas separadas. Uau! Uma parte de mim adora explosivos. Mas a realidade dura e fria é que todo mundo ali dentro já era. Seria preciso muita munição menor e muito esforço para se chegar aqui. Mas com 2 ou 3 foguetes, quase tudo deixou de operar. Destruiu tudo. Eu nunca vi uma arma se deslocar 80 quilômetros e atingir o alvo num raio de 10 metros. Pode ver que não se trata de um alvo tão grande. Lançamos 2 foguetes contra 2 locais diferentes para obter mais precisão. Há um grande efeito letal contra o local desejado e isso acaba restringindo os efeitos a essa área, sem causar danos colaterais fora do espaço que quer ver atingido. Com certeza. Eu não ia gostar de estar dentro desse abrigo aí, não. Uau, já era. Tem razão. Os soldados têm uma dura tarefa e o MLRS guiado possui longo alcance. Os soldados conseguem operá-lo em áreas seguras e dão conta das missões com esse foguete guiado. Esse é um míssil supersônico bem manobrável. De 0 a 3,5 Mach em 8 segundos. Ele agora usa um sistema de míssil terra-terra, também utilizado pelo exército. E dispor dessa capacidade pode mudar o rumo dos acontecimentos num conflito.